No Fala Sério. Não podia ser diferente. Estou acompanhada hoje pelo Edinho Santos, que está vestindo uma calça royal preta, uma blusa camuflada com vários tons de verde. Nós temos a Érica Mota, nossa intérprete, que está vestindo uma saia longa, um sapato preto e uma camiseta preta. E nosso convidado hoje, Cláudio Rubino, que é nosso gestor cultural, que está vestindo uma calça preta, uma blusa xadrez e um sapato bege. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Boa noite, boa noite. Tudo bom, Cláudio? Vamos começar hoje falando sério, batendo um papo com o Cláudio. Cláudio, conta pra gente como é o seu trabalho. Bom, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. O meu trabalho é de gestor cultural. Eu trabalho em instituições de cultura, como museus. Já trabalhei também em algumas bibliotecas. Meu trabalho é desenvolver projetos e ações para trazer o público para esses equipamentos. Então, vai desde contações de histórias, atividades para bebês, oficinas, palestras, cursos, tudo direcionado ao público, a diversos tipos de público, principalmente as pessoas em vulnerabilidades. Bacana. Fala pra mim quais são as principais barreiras das pessoas com deficiência que você percebe, que você encontra? Na minha área, as principais barreiras que as pessoas com deficiências encontram, geralmente está na raiz do desenvolvimento de alguns projetos sociais. Muitas vezes os projetos sociais eles são pensados como para pessoas sem deficiência, e aí depois chamam uma pessoa com deficiência ou chamam um consultor para adaptar o projeto, né? Seja ele cultural, seja ele de ordem qualquer. Quando, na verdade, a barreira ela acaba sendo construída no fator da adaptação e de segregar uma atividade a um público específico, quando, na verdade, o que eu penso, eu trabalho para, juntar todo mundo, né? Propor uma diversidade já desde o início da ação, desde o início da atividade. Então, não é pensar segregado, e sim pensar coletivamente. As pessoas com diferentes características, sejam elas físicas, sensoriais ou de comunicação, atuarem juntas para conceber os projetos. Então, as barreiras, elas não são só físicas. As barreiras são comunicacionais também, principalmente, e por um distanciamento e entender as características de cada sujeito social. Importante isso que você está falando sobre essa relação da diversidade, é uma relação humana interessante. Me fala o que você acha sobre a representatividade das pessoas com deficiência na área cultural. Legal. Essa é uma pergunta muito importante, Edinho, porque essa parte da representatividade não é nenhum favor que a sociedade está fazendo em trazer as pessoas com deficiência ou outras situações de vulnerabilidade à participação. A gente deve lembrar que uma sociedade ela é constituída por pessoas com diferentes características. Então, o que a gente faz, né, na questão da representatividade é ter o espaço para que todas as pessoas possam desenvolver e mostrar seu trabalho, seja ele voltado às pessoas com deficiência ou qualquer outra característica de segregação, né, pessoas que são segregadas dessa participação. Então, como isso funciona? A questão da representatividade, no meu caso, na minha especialidade, que é desenvolver projetos culturais. A gente sempre desenvolve lado a lado, independente se é um projeto voltado para surdos ou para cegos, a participação de surdos, de cegos, de pessoas com e sem deficiência, de pessoas com deficiência intelectual, elas são importantes para conceber o projeto de uma forma geral. E aí a representatividade ela é importante, principalmente na hora dessa criação, e não o público com deficiência ficar só no bastidor ou ficar só recebendo uma atividade, uma proposta. Então, a pessoa com deficiência como protagonista das suas próprias ações. A pessoa com deficiência tem que ir à frente e ter voz nesse processo, né, ter participação nesse processo,
que tem que envolver todo mundo, né? Não dá para ficar só uma parte da sociedade dizendo o que é melhor, o que é pior para outras partes da sociedade. Importante isso que você está falando, desse papel das pessoas com deficiência serem representantes e representar e se desenvolver nas suas práticas e criações também, né? A área da arte e cultura é importante ter pessoas, ter essa representatividade. Agora, só uma curiosidade. Me fala como que você começou o seu trabalho, o que te influenciou? Bom, meu trabalho de gestor cultural começou, na verdade, quando eu fazia mediação em espaços culturais. A mediação é uma visita mediada, uma visita guiada, como algumas pessoas chamam, mas em exposições. Então, eu fiz isso durante muitos anos, ainda faço, né, de vez em quando. E eu sempre acreditei, né, nesse meu percurso de mediador, que a minha deficiência, que eu tenho deficiência congênita numa das mãos, né, nos lados do corpo, ela fosse uma interferência no meu processo de mediação. E eu sempre escondia, ou cruzava os braços, ou colocava os braços para trás. Então, isso, às vezes, eu ficava um pouco constrangido com essas relações, de mostrar a minha deficiência. Até um belo dia eu estava atendendo um grupo, e aí um grupo que não tirava os olhos da minha mão esquerda, né, com deficiência, olhando atentamente. Até então eu já achava que isso era comum, mais um grupo olhando para minha mão. Só que aí, em dado momento, o grupo inteiro para e aponta: olha a mão dele, é igual do Pedro. Aí eu parei a mediação, falei: quem é Pedro? O grupo se abriu, um grupo de crianças, mais ou menos umas 20 crianças, 8, 10 anos. O grupo se abriu e empurraram Pedro, que era o menino mais baixinho, que estava no fundo do grupo, até mim. Aí o Pedro chegou, assim, pálido, com uma cara de espanto, olhou para minha mão, aí ele levantou as duas mãos dele, a mão direita dele era igual à minha mão esquerda. Isso era a primeira vez que eu tinha visto também uma pessoa com a mão igual à minha, uma criança com a mão igual à minha. E aí a gente se emocionou, ele grudou na minha mão, ele ficou 1h20 da mediação, de mão dadas, e aí o grupo todo entrou naquela comoção, falou: olha, a mão do Pedro é igual a dele, é o pai dele, eles são filhos, eles são do mesmo planeta. E aí começou a ter toda uma brincadeira com essa parte da identificação. Eu digo que o Pedro é um dos principais responsáveis, Pedro deve já ter uns 20 anos hoje. Pedro é um dos principais responsáveis por eu ter seguido nessa área da mediação, voltadas a públicos em vulnerabilidades, voltadas às pessoas com deficiência, porque foi a partir dele que eu comecei a pesquisar a minha deficiência também. Que minha família acreditava que era por conta de uma medicação que minha mãe tomou sem querer, chamada talidomida. Essa medicação era abortiva e causava deficiência na década de 70 e 80. Só que minha mãe sempre negou isso e carregou essa culpa, essa responsabilidade. Quando eu vi o menino, né, o Pedro, eu fui fazer os exames da minha mão até identificar que é uma síndrome e não uma deficiência causada pela medicação. É uma síndrome genética de nascença, né, congênita, chamada síndrome de Poland. Inclusive, outras pessoas, né, famosas têm essa síndrome também, como um corredor de Fórmula 1, Fernando Alonso. Né, e ele não fala muito sobre isso. E aí, a partir do Pedro, teve essa representatividade de eu identificar numa criança a minha relação enquanto criança e provavelmente o Pedro também vice-versa, né? E aí eu pensei, poxa, o Pedro foi tão importante para mim, eu acredito que talvez eu seja também importante como referência, né, como pessoa com deficiência física, para outras crianças, para outras pessoas. Então foi assim que eu comecei a me dedicar a essa parte da acessibilidade por conta dessa criança, né, dessa referência. Muito bom. Que história interessante. Você falou da importância da representatividade, né? Dessa identificação da criança, isso é muito legal. Vamos fazer a última pergunta para você, falando sério agora. Qual é a sua mensagem que você queria passar para as pessoas que estão te assistindo agora? Bom, a mensagem é que todos devem construir juntos
atividades, ações, propostas, relações baseadas na diversidade, né? Porque a diversidade ela enriquece a gente se torna pessoas mais vivas, não? Baseada nessa grande diversidade. Tanto faz se é uma pessoa com deficiência, pessoas sem deficiência, se são negros, são brancos, são orientais, se é pessoa em situação de vulnerabilidade. O importante é essa união, essa mistura e de conceber isso juntos, né? E não para alguém, mas com alguém. Maravilha. Assim a gente consegue ampliar e crescer e criar cada vez mais. Bom, por falar sério, termina agora. Quero agradecer, Cláudia, pela sua presença. E uma boa noite a todos vocês. Obrigado.